Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse webinar do Psicologia Viva. Sou Gisele Marasquim, psicóloga, formada desde 2007, também sou psicoterapeuta fenomenológica existencial, especialista em atendimento clínico e especialista em saúde mental e atenção psicossocial. Eu vou conversar hoje um pouquinho com vocês sobre o porquê que as pessoas não melhoram da depressão. São aí mais de 10 anos de experiência trabalhando e estudando sobre esse tema. E vamos então ficar aí um tempinho de uns 25 a 30 minutos. Vocês têm disponível o chat, onde vocês podem deixar perguntas, comentários. Vocês também podem sugerir temas de outros webinars que o pessoal do Psicologia Viva vai estar olhando e anotando isso. E, se for possível, por favor, deixe aí também uma avaliação sobre o meu desempenho, o que vocês estão achando da minha apresentação aqui, ok? Então, por que as pessoas não melhoram da depressão? O que é que acontece? Que tem gente que fica doente, parece que dá uma melhoradinha, depois piora. Tem umas pessoas aí que ficam empurrando com a barriga, empurrando, não melhora nunca. O que está acontecendo? Nós sabemos, pela Organização Mundial da Saúde, que no mundo umas 300 milhões de pessoas vão desenvolver essa doença. E ela, infelizmente, é o que mais gera incapacidade no ser humano. Então, o que está acontecendo? Que nós temos índices aí gravíssimos e essas pessoas continuam doentes. Infelizmente, essas pessoas elas vão buscar por um tratamento, apenas uma coisa, e não é por aí. O tratamento tem que abarcar uma série de coisas. A pessoa tem que fazer um projeto de vida de tal forma que ela abre um leque de ações na vida dela. Tem que fazer ressignificações, refazer a rotina dela. E esse refazer, esse projeto de vida vai incluir tanto aspectos psicológicos, do psíquico, tratamento psicológico, avaliação, acompanhamento, psicoterapia, e vai abarcar também aspectos físicos, quanto à questão de fazer uso ou não de medicação, ir ou não no psiquiatra, fazer um biofeedback, um neurofeedback, uma estimulação magnética transcraniana, fazer uma acupuntura, uma atividade física, fazer a homeopatia, alopatia, fitoterapia, florais de Bach, aromaterapia, cuidados com a alimentação, sono, higiene corporal, fazer yoga, meditação, relaxamento, também fazer atividades sociais, atividades religiosas, laborais, domésticas, ter lazer, ter informação. Tá vendo quanta coisa eu acabei de te falar? Infelizmente, a pessoa, quando ela está adoecida, ela tem comprometimento nas funções psíquicas dela. Então, a pessoa tem uma incapacidade na volição, na psicomotricidade. Ela começa a perder energia, fica cansada, fadigada, uma sensação de um peso, parece que ela está carregando uma carga. A cognição dela também diminui, ela tem dificuldade no raciocínio, na memorização, dificuldade às vezes até mesmo no falar. A autovaloração dela também fica prejudicada, a pessoa passa a ter uma baixa autoestima, ninguém gosta de mim, eu tô feia, eu não tô bem, eu tô doente. Também passa a ter disfunção nas áreas do prazer. Antes a pessoa gostava de fazer isso, aquilo, agora não tá bom, não quero, não tenho vontade, não gosto mais. A afetividade fica muito negativa, pensamentos frequentemente são negativos e aí os sentimentos também são. Há uma diminuição na sensibilidade e também um distorcimento que chega inclusive a pessoa a ter uma visão mais acinzentada, não é uma visão assim tão colorida. Então esse paciente, ele vai se fechando e vai acontecendo uma série de coisinhas ruins, uma série de prejuízos aí nas funções psíquicas dele. Aí essa pessoa parece até um ato assim um pouco humilde da parte dela, simplório, dela pedir uma coisa. Então o paciente chega pra gente e fala assim: olha, por favor, eu preciso de uma coisa para melhorar, me dê uma solução. Só que uma coisa, uma solução não é bem isso. A pessoa precisa abrir esse leque que eu acabei de falar para vocês. Ela precisa ter um projeto de vida que vá contemplar muita coisa, senão infelizmente ela não vai melhorar. E aí agora eu vou
falar um pouquinho mais sobre essas várias coisinhas aí que abarca o projeto de vida, vou dar alguns exemplos para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre isso, tá? Começando aí pelo bem-estar psíquico. Então a gente tem o trabalho do profissional da psicologia, psicólogo. Por que o nosso trabalho é tão importante com essas pessoas? É nós que vamos passar um tempo maior com esse paciente. O atendimento ele é de 50 minutos, geralmente uma vez na semana, conforme o caso, a gravidade, pode ser 2, 3 vezes na semana. Um bom acompanhamento vai ser de 6 meses, 1 ano e meio, 2, vai depender muito de cada caso. Mas nesse período todo aí de acompanhamento, a gente consegue desenvolver um trabalho bem legal com o paciente. Nós conseguimos fazer uma boa anamnese, recolher dados sobre historicidade, se houve traumas, como é que foi a vivência dessa pessoa, como é que era a sua essência, como é que está atualmente essa sua essência, suas expectativas de vida, seus projetos, o que tem a partir da onde que a gente vai começar a melhorar e moldar. Então a gente vai compreender bem essa pessoa, vamos conhecê-la e aí a partir disso é que a gente vai com ela elaborar esse projeto de vida. Quais são as coisas que serão trabalhadas com o psicólogo, quais são as coisas que serão encaminhadas para outro profissional, vamos passar esclarecimento, conhecimento e vamos aplicar métodos e técnicas psicológicas para trabalhar as diversas dificuldades das pessoas. Geralmente, esse pessoal que desenvolve sintomas do transtorno do humor, eles têm muita dificuldade em trabalhar com a resiliência, a capacidade deles também é limitada. Então a gente tem que desenvolver uma série de características para essas pessoas aprenderem a lidar com os problemas, com as dificuldades, com coisas inesperadas, facticidades que podem acontecer, além de outras coisas que a gente vai trabalhar ao longo do acompanhamento. Bom, nesse acompanhamento, o que é primordial a gente fazer? A avaliação psicodiagnóstica. Infelizmente, além do paciente não fazer esse tratamento que é complexo, que eu estou explicando para vocês, a maioria também não tem um bom psicodiagnóstico, ou seja, a pessoa nem sabe direito o que ela tem. Ela não passou por uma avaliação bem detalhada para daí se compreender certo adoecimento e focar num tratamento bem adequado. Então nós podemos ter pessoas que elas vão desenvolver os sintomas, as características, ter sinais aí desse transtorno do humor deprimido, mas porque ela simplesmente está passando por uma crise existencial, um problema muito forte, uma dificuldade na elaboração do luto, passando aí por um momento que na verdade são sintomas de uma síndrome de ninho vazio. Pode ser que a pessoa esteja ganhando alguma coisa através desses sintomas, tem aí alguns ganhos, quer uma atenção. Tem alguns adolescentes hoje em dia que eu percebo que eles vêm já prontinhos, dizendo assim, eu tenho depressão. Na verdade, não, eles não têm os critérios suficientes para o diagnóstico. A maioria deles tem sim algumas características desse adoecimento, mas é por conta da sua historicidade, o estilo de vida que está tendo atualmente. Tem pessoas que têm episódios depressivos maior, tem pessoas que têm uma depressão de alto funcionamento. Tem aqueles, então, que seriam um estilo agudo, tem o que vai ser um estilo crônico, que realmente tem todos os sintominhas aí típicos, que a gente consegue caracterizar bem o tipo de adoecimento no transtorno de humor depressivo. Tem alguns que vão ser, assim, mais por conta da menstruação, mulheres na menopausa, baby blue, por conta de um pós-parto. Tem aquelas pessoas que vão desenvolver por ter outra doença como demência, Alzheimer. Esse adoecimento ele pode ser um nível leve, moderado, grave. Pode ter algumas especificações como ter critérios de psicodiagnóstico, de psicótico, de um ansioso, melancólico. Pode ser sazonal, pode ter uma catatonia, enfim. Esse adoecimento ele pode ser uma coisa mais superficial, uma coisa leve, pode ser mais grave. Nós temos que entender as características, o estilo de cada um, e o tratamento ele precisa ser personalizado para essa pessoa. Tem que se focar nesse indivíduo que está apresentando as características X. O trabalho
com o bem-estar físico no projeto de vida, vai abarcar também uma série de coisas. Algo muito importante de se compreender é a questão da medicação. O que acontece no Brasil? Infelizmente, muitas pessoas hoje fazem uso de psicofármacos, só que geralmente elas receberam uma primeira receita médica, que não necessariamente foi com um psiquiatra, a maioria é com clínicos gerais e outras especialidades. Aí essa pessoa, ela muitas vezes tomou aquele remedinho, deu aquela melhoradinha, aí tem aquele que parou de tomar, mas que daí agora ele quer voltar, tem aquele que tomou e tem medo de parar de tomar e quer continuar tomando, mas não volta no médico. Daí o que essas pessoas fazem? Elas vão lá na unidade básica de saúde, na clínica, e pedem para a secretária, para auxiliar, olha, tem essa receita aqui, eu precisaria de uma nova. E elas acabam conseguindo uma nova receita, simplesmente copiando a anterior, sem passar por uma boa avaliação ou até mesmo pela consulta do médico, tá? Então essa pessoa vai lá e pega mais um tanto de remédio, depois busca uma nova receita copiada, toma mais um tanto de remédio. Alguns acabam tendo tanto remédio em casa que, conforme eles vão piorando a doença, acabam usando isso como uma forma de tentativa de suicídio. Enfim, existem vários estilos aí, mas a maioria, então, infelizmente, faz uso de medicação sem ser acompanhada por um bom profissional. O profissional que eu sugiro que acompanhe isso é o psiquiatra. Ele é o médico que estudou a fundo como é que acontece essas disfunções no cérebro, como que essa medicação vai entrar para auxiliar a dosagem correta, como que o tratamento vai ter um começo, um meio e um fim. Porque infelizmente as pessoas tomam remédio por anos e não passam por isso, por um bom tratamento. Então essa questão da medicação, temos muitas pessoas que precisam revisar a conduta que estão tendo, e eu sugiro que faça isso com um psiquiatra. A parte física no cérebro, quando a doença acaba interferindo nesse funcionamento psíquico aí, principalmente vai envolver a serotonina, dopamina, noradrenalina. Então a medicação vem para regular isso, assim como outras coisas, como por exemplo, o biofeedback, o neurofeedback, que são treinamentos autorregulatórios do cérebro. A pessoa vai aprender a fazer uma análise e fazer o seu autocontrole da atividade elétrica do cérebro. Aí tem também a estimulação magnética transcraniana, que é por ondas magnéticas. A acupuntura também é uma forma de estimular esses neurotransmissores, só que aí no caso a acupuntura vai utilizar outras partes do corpo, através ali da agulhinha, da sementinha, e vai estimular essa parte que vai mandar uma mensagem lá para o cérebro e vai mexer aí nesse funcionamento cerebral. Uma outra coisa importantíssima que tem que abarcar um projeto de vida, que vai também interferir nisso, é a atividade física. Fazendo uma boa atividade física por no mínimo 30 minutos, uma atividade aeróbica todos os dias, nós vamos aumentar a quantidade de endorfina nessa pessoa. Automaticamente ela vai ter uma sensação de bem-estar, pelo menos por um pequeno período aí, e também isso vai regular então essa neurotransmissão da noradrenalina, da serotonina, que vai aliviar os sintomas que ela está apresentando. Outras formas de medicação que também pode ser incluída no projeto de vida é homeopatia, tem a alopatia, as fitoterapias através das plantas medicinais, o uso de chás como chá verde, erva de São João, erva doce, cominho, noz moscada, gengibre, tem os florais de Bach, tem a aromoterapia, que são os óleos essenciais. Os melhores seriam o alecrim e a toranja, daí a lavanda, o eucalipto também ajudam bastante. Mais um aspecto do projeto de vida que tem que se dar uma atenção muito especial: a alimentação. Infelizmente, o que acontece com o paciente? Eles acabam desenvolvendo o seguinte perfil: ou não come ou come demais. Aquele que não come, então ele já está com o psíquico prejudicado, né? Já não está legal aí.
Aí ele tem, então, o paladar dele diminuindo, não tem vontade de comer, não sente sabor, não come, vai enfraquecendo. Então o físico também, infelizmente, vai deteriorando. Aí tem aquele que come demais, que tem uma compulsão alimentar, come excessos de carboidratos, de açúcares, gorduras. E aí essa pessoa vai deixar o seu organismo muito ácido. E isso também vai dificultar para o bom funcionamento. Então, uma forma ou a outra forma, a pessoa está prejudicando. O que ela tem que fazer? Tem que comer comida, proteínas, as gorduras boas, que seria o ômega 3, óleo de coco, vegetais, frutas, e evitar ao máximo as comidas produzidas, as enlatadas, empacotadas, engarrafadas, as que têm muito corante, que têm muitas coisas artificiais, esqueci agora um termo, os refinados, isso que eu queria lembrar. Então, esses alimentos que nós precisamos ingerir são os alimentos de verdade, os alimentos vivos, e aqueles outros produzidos tem que evitar ao máximo, tá? Mais um item assim essencial para o projeto de vida. O sono, a qualidade de sono, ela precisa ser bem cuidada para se manter. Então, se a pessoa dormia 10 horas da noite, acordava às 6, tem que manter esse ritmo, nada de ficar levantando, tomar água, zanzando, vendo smartphone, isso e aquilo. Tem que tentar ao máximo permanecer na cama no seu horário tradicional. A higiene corporal também precisamos nos ater a isso. Por quê? Porque a pessoa vai ficando naquele mundinho fechadinho lá, deprê que eu falava pra vocês, e aí ela não quer mais escovar os dentes, ela não quer mais tomar banho, ela não tem mais vontade de fazer a barba, de cuidar do cabelo, de fazer uma maquiagem. Então isso vai influenciando também na vaidade, na autoestima, que vai diminuindo. Então esse é um detalhezinho assim que às vezes passa meio despercebido, mas precisa se remeter uma atenção também bem especial. E temos também métodos que vão interferir tanto no funcionamento psíquico quanto no físico, que é a meditação, yoga, relaxamento. Essas técnicas, elas vão melhorar muito a respiração da pessoa, o oxigênio que está circulando no corpo, chegando até o cérebro. Aí isso vai fazer com que melhore a concentração, a memória. Então também são indispensáveis para um projeto de vida. E aí nós temos outras atividades que precisam estar presentes, atividades sociais, participar de uma doação aí de agasalho, de alimento, de uma festa que tem no município, no bairro, um evento social, atividades religiosas, participar do culto, da missa, um grupo de oração. Outras atividades também importantes, como a laboral, o trabalho. O trabalho, ele é muito significativo na nossa vida. A gente acaba atribuindo a ele uma valoração muito forte, porque é ali que a gente produz, que a gente tem uma identidade. Então, quando a pessoa ela adoece de uma forma muito significativa, grave, a gente acaba às vezes tendo que fornecer o atestado, retirar ela desse trabalho para melhorar outras coisas e aí inserir novamente no trabalho e ir trabalhando com isso para que não seja mais prejudicial. Só que a maioria das pessoas, o que nós temos que fazer? A gente tem que manter essas pessoas no trabalho, porque o trabalho vai entrar nesse projeto de vida. A pessoa melhora se ela estiver ali ativa, produzindo. Então a gente tem que insistir nisso. Por mais que os sintomas da doença, a pessoa está ali sofrendo, não dá vontade, mas tem que insistir nisso. Uma outra coisa, as atividades domésticas, cuidar da casa, limpeza, organização, ter atividades de lazer, fazer caminhadas, ter contato com a natureza, sol. O sol precisa entrar na retina para produzir serotonina, aí depois à noite, na escuridão, ela vai ser transformada em melatonina. Isso também vai melhorar o funcionamento cerebral. Mais uma coisa que a pessoa precisa é ter informação de qualidade,
conhecimento. Precisa ler livros, blogs, ver vídeos, conversar com profissionais, conversar com pessoas que já enfrentaram essa situação difícil. Enfim, esse conhecimento ele é muito importante, mas tem que ter muita sabedoria para distinguir quem é aquela pessoa que vai realmente estar passando conhecimento aí de qualidade, aquele que não, então vamos fechar, vamos sair. E aí, disso tudo que eu acabei de falar para vocês, então dessa série de coisinhas que tem que abarcar um projeto de vida, também tem que ter claro o seguinte, tem coisas que tem que ter nesse projeto de vida, não pode faltar. E tem coisas que tem que se evitar, que não pode aparecer. Uma coisa muito importante que não pode aparecer numa pessoa que está com esses sintomas depressivos, fazer uso frequente de bebidas alcoólicas ou outras drogas. A pessoa ficar muito tempo em frente a essa telinha aí, smartphone, computador, tablet, notebook, ficar muito em frente à tela, já é comprovado cientificamente que vai desencadear sintomas depressivos. Ou a pessoa que fica muito tempo nas redes sociais, vendo foto dos outros, fotos bonitas, pessoa arrumada, bem vestida, viajando pra cá, pra lá, e daí a pessoa começa a ver aquilo e achar que mas eu não tenho uma roupa bonita, mas eu não sou assim, mas meu sorriso não sei o que lá, mas o fulano é melhor do que eu, e a autoestima dela vai abaixando e automaticamente vai piorando os sintomas da depressão. Mais um detalhezinho que tem que se evitar, contato com programas de TV ou então leituras que só falam de tragédias, de coisas ruins, de acidente, de morte, de calamidades, ou até mesmo estar em contato com pessoas que são muito negativistas e reclamonas, pessoas que não estão ajudando e ao contrário, elas estão carregando coisas negativas e jogando em você e isso está te prejudicando. Então tem uma série de coisinhas aí que também não se deve fazer. Então aquilo que eu falei para vocês que tem que fazer, o contrário não deve fazer, tá bom? Bom, pessoal, essa seria aí uma breve explicação para vocês, tá? De alguns cuidados que tem que ter, por que essas pessoas não melhoram. Espero que tenha ficado aí bem claro. Eu gostaria que, se alguém ainda tivesse alguma pergunta, alguma coisinha, deixa aí no chat. Se tiver alguma sugestão de um webinar, se não deixou ainda uma avaliação sobre o meu desempenho, por favor, coloca ali. E aí esse vídeo, ele vai pro YouTube do Psicologia Viva. E eu gostaria que daqui 3 dias, vai lá no YouTube do Psicologia Viva, procure esse webinar e assista novamente. Por quê? Você assistiu hoje, aqui 3 dias você assiste novamente. Nós vamos estar trabalhando com a sua memória recente. Você hoje conseguiu reter um tanto da informação, mas um tempo assim extenso, você não consegue assimilar bem tudo, então você assiste novamente. Você vai relembrar do que você assimilou e vai assimilar mais uma quantidade de informação. Aqui 7 dias, você vai assistir novamente pela 3ª vez. Aí nós vamos começar a trabalhar com a sua memória de longo prazo. Então você vai relembrar aquilo que você já assimilou, vai retomar mais alguns conhecimentos e essa informação vai ficar registrada em um local de fácil acesso, porque você está entrando em contato com ela novamente. Aí passados 7 dias, veja novamente. Passados 7 dias, veja novamente. Assista pelo menos 5 vezes ao longo dessas semanas aí e você vai conseguir memorizar boa parte do conteúdo, vai conseguir transmitir esse conteúdo para outras pessoas, incentivando outras pessoas também a melhorar no seu tratamento. E você também pode utilizar isso para outros tipos de adoecimento, por exemplo, transtorno do humor, que também é tão comum quanto o transtorno depressivo, e outros tipos de adoecimento mental, ok? Quem ainda não segue, por favor, pode seguir o Psicologia Viva no Facebook, no Instagram, curte lá no YouTube, acompanhe as coisas que estão sendo postadas. Eu também tenho essas redes sociais, pode procurar o meu nome lá, Gisele Marasquim, e quem sabe mais pra frente nós vamos nos encontrar. Eu vou dar uma olhadinha agora nos comentários de vocês, o que vocês colocaram. Se for necessário, mais pra frente posso entrar com outro webinar, continuar esse ou falar de outro tema, ou então também pode estar vindo outro profissional aqui, tá bom? Obrigada pela participação, até mais!